Oi gente, tudo bem com vocês? O meu nome é Lorena Eld, sejam bem-vindos a este canal de YouTube, onde estou gravando esse vídeo para vocês, para contar, e na verdade é um vlog da minha tomografia, a minha enterotomografia. Eu quero falar mais sobre esse exame, porque eu realizei ele hoje de manhã e queria contar como que é feito, quais os procedimentos, o que você tem que fazer antes. Caso você nunca tenha feito esse exame e vai ter que fazer, esse vídeo pode ser bem útil e eu sei que muita gente com doença inflamatória tem que fazer esse exame, porque é um dos principais exames que a gente utiliza no diagnóstico da nossa doença. Então, cara, você vai ter que passar por esse exame em algum momento da sua vida se você tem doença de Crohn, tá? Então, vou contar pra vocês tudo e é isso. Bom, o exame chama enterotomografia e eu queria dizer que é um dos exames que eu mais tenho medo de fazer. São poucas as coisas hospitalares que me dão medo, mas esses exames com contraste, eles me dão medo e me dão agonia também, porque assim, contraste não é legal, entende? Eu já vou chegar lá na parte do contraste depois, explicar o que é, mas basicamente assim, não é legal. Então eu queria começar contando que a enterotomografia de abdômen total, esse é o nome total, o nome completo do exame, tá? Ela é uma tomografia diferente de uma tomografia da barriga, tá? Ela é uma tomografia mais completa. Ela chama enterotomo justamente porque ela é utilizada dois tipos de contraste, tanto pela veia, tanto tomando, e ela é um exame que vai pegar o seu abdômen total. Então vai dar pra ver intestino fino, intestino grosso, tudo ali do aparelho digestivo, e dos outros aparelhos também vão estar aparecendo neste exame por causa dos contrastes e por causa da tecnologia que é a máquina de uma tomografia hoje em dia, tá? Eu já fiz anteriormente aqui no canal um vídeo onde eu falo sobre colonoscopia, tomografia e ressonância, e eu explico sobre os três exames. Esse vídeo é bem completo, mas eu queria fazer um só da tomografia e eu quero fazer um de só de cada exame, mostrando também a experiência para vocês entenderem melhor como que é, tá? Bom dia, gente. Olha minha cara de sono. Estou acordada. São 7h50. Hoje eu tenho um exame para fazer chamado tomografia. Eu não gosto de fazer tomografia, mas estou indo para lá, pro hospital, e vou tentar filmar, mostrar e contar como é que funciona o exame, porque eu sei que muita gente aqui que me segue faz. Então, vamos lá. Acho que eu vou primeiro arrumar esse cabelo de alguma forma. Eu deixei ontem aqui tudo separadinho, a minha roupa separada que eu vou usar. Eu tô usando uma roupa bem confortável, porque é um exame que demora. Uma bolsinha com remédios e essas coisas, um fone de ouvido que eu vou levar. Eu tô pegando uma máscara nova aqui também, porque, né, casos de Covid estão aumentando. Vou botar um tênis e tô pronta. Tô de jejum, não posso comer nada antes de sair, então só vou sair mesmo. Bom, eu tava muito ansiosa para fazer esse exame. Esse vai ser a minha tomografia de revisão de 6 meses da cirurgia. Sim, gente, já tá completando 6 meses de cirurgia. Vocês têm noção disso? Para quem não estava me acompanhando neste momento, no ano passado, no meio do ano, eu fiz uma cirurgia onde eu retirei muito intestino, tipo, muito intestino mesmo, e eu coloquei uma bolsa de ileostomia. Eu já era ostomizada, mas eu troquei a bolsa. Enfim, gente, vocês têm que ver o negócio da cirurgia aí. E essa cirurgia, ela foi uma cirurgia muito grande, né, que envolveu muitas coisas, uma internação longa e tal. E normalmente tem uma revisão de tanto em tanto tempo, né? E agora eu tô na revisão de 6 meses pra gente ver como que tá o meu intestino. Então, basicamente, foi por isso que eu fiz esse exame. Eu tenho doença de Crohn e a gente quer ver como que tá a inflamação, se tá inflamado, se não tá, como que tá sendo a digestão. Tudo isso vai aparecer nesse exame de imagem. Poderia ser feita uma colonoscopia, mas não adiantaria muito, porque eu não tenho mais muito intestino. E poderia ser feita
feito uma ressonância, mas nesse caso eu pedi dessa vez para não fazer uma ressonância, porque qual a diferença da ressonância para tomo? A diferença é que na ressonância você tem que ficar por volta de 45 minutos dentro da máquina, lá parada, enfim. E a tomografia, ela é um exame mais rápido, ela é um exame que em 10 minutos você faz, sabe? Você entra na máquina, passa algumas vezes só e vai embora. Eu pedi pra fazer a tomografia, apesar de eu não gostar da tomografia, eu pedi pra fazer a tomo, porque eu tô tendo muita ansiedade, muita crise de pânico e muita agitação. Então eu imaginei que fazer a ressonância nesse momento pudesse me dar algum gatilho e eu não fosse conseguir concluir o exame. Porque você realmente tem que ficar calmo, enfim. Até quando você vai fazer uma ressonância, eles perguntam se você tem claustrofobia, se você tem algum tipo de síndrome psiquiátrico, enfim. Então eu falei pro meu médico que no momento eu não conseguiria fazer uma ressonância, que é um exame mais completo, mas eu consegui fazer a tomografia, fiz hoje. Tomara que agora ele só daqui a 6 meses, sei lá, tomara que o resultado esteja ótimo e que eu não precise fazer tão cedo de novo, sabe? Porque fiz tantas vezes ano passado, já fiz tanto esse exame na minha vida. Então eu tenho muita experiência para contar para vocês, já aconteceu de tudo comigo em tomografia. Posso inclusive trazer um vídeo contando histórias bizarras que já aconteceram em exames comigo. Mas vamos lá, né? Como esse exame, ele precisa de um tempo determinado de jejum. Esse tempo ele vai variar de hospital para hospital, mas como normalmente eu marco esse exame para de manhã, o que eu faço é acordar, tipo, sem comer nada e sem beber água, e eu vou direto pro hospital fazer o exame. Então assim, eu normalmente tô bastante tempo de jejum, mas eu acho que não são necessárias tantas horas assim, tá? Se eu não me engano, são 4, 6 horas mais ou menos que precisa só. Eles dão indicação de você chegar 1h30 antes para começar o preparo do exame, porque você tem um preparo que você vai fazer antes da tomografia. É aí que tá a diferença da tomografia de abdômen para a tomografia, para enterotomografia de abdômen total, tá? Então, a diferença é justamente esse preparo, que é o quê? É um contraste chamado manitol, normalmente é utilizado o manitol nesse caso, e você vai ter que beber este contraste. Ai, que legal, né? Esse preparo, ele é por volta de 1 hora, tá? Que você tem que ficar tomando de 5 em 5 minutos copos do contraste. São copos de mais ou menos 200 ml e você tem que ficar tomando até completar mais ou menos 1,5 litro, 2 litros, depende do seu tamanho, do seu peso, de contraste, tá? Ponto importante aqui, no meu caso, como eu tenho muito pouco intestino e eu uso uma bolsa de ileostomia, eu não tomo todo o manitol. Eu tomo o manitol e vou tomando os copos até que chega um momento que começa a sair na minha bolsa. E esse contraste ele não pode sair do corpo, ele tem que estar lá para fazer as imagens, entende? Tipo, ele é um negócio que é como se ele pintasse dentro do meu corpo, então ele tem que estar dentro do corpo pra gente fazer o exame. Então, sempre que eu faço esse tipo de exame, se você é ostomizado e vai fazer, presta atenção. Você tem que avisar a enfermeira que você tem uma bolsa e que quando começar a sair o contraste pela bolsa, você precisa ir para a máquina fazer o exame. Então comigo funciona assim. Elas me dão um contraste, o manitol, eu começo a tomar. Esse contraste ele pode ser misturado com suco, depende do hospital. Tem gente que mistura com suco de limão, tem gente que mistura com suco de uva, já me deram de tudo que é coisa. Eu prefiro tomar misturado somente com água gelada. Eu acho que é melhor tomar ele puro do que com suco, porque assim, gente, quem aguenta tomar 2 litros de suco de limão? Eu prefiro tomar 2 litros de água, sabe? Tipo, eu acho com água menos pior, mas eu não vou mentir pra vocês. É horrível, é ruim. O contraste pela boca, né? Como eu falei, que é o primeiro contraste que a gente utiliza, ele é um contraste, um líquido que ele vai te dar sintomas como náusea, enjoo, dor de barriga. Ele vai mexer no seu intestino, sabe? Ele vai fazer um
um bololô lá dentro. Então é muito comum que alguns pacientes vomitem. Eu sinto muito a queda da minha pressão também, eu fico bem mal, assim, sabe? Tipo, depois de ter tomado uns 5, 6, 7 copos, eu começo a ficar assim, tipo, meu Deus, parece que o mundo vai cair. E aí começa a sair na minha bolsa. Então, normalmente, eu tomo por volta de uns 700, 800 ml, não chega nem a 1 litro, porque eu sou bem pequenininha, eu tenho a bolsa, então varia a quantidade de contraste, né? E como eu falei, eu tenho que fazer o exame com contraste dentro do meu corpo. E se ele tá saindo pela bolsinha, eu tenho que correr para a máquina. E aí é nesse momento que a gente vai para a máquina. Mas antes disso, tem uma coisa muito importante, que é uma coisa que me deixa chateada com esse exame. Nós temos a segunda parte do contraste. O segundo contraste, ele é feito via endovenosa. Esse é um nome bonito, né, para dizer que eles vão colocar na tua veia um contraste, tá? E essa parte, particularmente, ela me assombra bastante, porque eu odeio esse contraste da veia com todas as minhas forças. Se pudesse uma coisa não existir no mundo, eu ia pedir para não existir esse contraste. Eu espero que um dia a tomografia seja feita de outra forma. Por que é muito difícil para mim essa parte? Porque primeiro que eu tenho veias muito finas por todo o tratamento que eu já fiz na minha vida, e existem calibres de agulhas que são colocadas nos pacientes, tá? Normalmente em mim eles usam só calibres de bebê ou de criança, porque eu não tenho veias calibrosas, tá? E nesse exame, particularmente, você precisa de uma veia muito calibrosa, você precisa colocar pelo menos um catéter do número tal lá, tá? Quem entende mais de enfermagem, de medicina, sabe do que eu tô falando, mas você tem que colocar pelo menos o catéter azulzinho. E ele necessita de uma veia boa, uma veia que seja grossa, sabe? E eu não tenho, gente. Toda vez que tentam me furar com esse catéter, que é um catéter de adulto, as minhas veias estouram, tipo, meu corpo não aguenta, entende? Não tem veia suficiente para esse catéter. Quando eu tava no hospital era mais fácil porque eu tava usando o PIC, então eu tinha uma veia calibrosa para fazer esse exame. Mas quando eu vou fazer esse exame e eu não tenho nenhum acesso, é muito difícil, é a pior parte sempre. E hoje a gente conseguiu um acesso aqui na minha mão, que doeu bastante. Sempre é um acesso que me machuca muito. Tá inclusive roxo aqui, eu não sei se vai dar pra ver, mas ficou bem roxo e doeu muito na hora. Esse contraste, por que ele precisa de uma veia calibrosa, né? Porque ele tem que ser feito de forma muito rápida. Eles colocam você dentro de uma máquina, eles conectam o seu acesso numa máquina que é tipo um soro, só que é um soro que na verdade é o contraste, né? Que é o líquido que vai entrar dentro de você, e ele joga numa velocidade muito rápida. É como se fosse uma injeção, só que uma injeção de um líquido, tipo, muito líquido, sabe? E é jogado na sua veia com muita força. Por isso que a sua veia tem que ser uma veia grossa, por isso que tem que ser uma agulha grossa, e por isso que dói tanto na hora, porque eles jogam uma enxurrada mesmo, que tem que ser bem rápido, porque ele tem que atingir a corrente sanguínea rápida para fazer o efeito. E você entra, daí você já tá na máquina, né? Mas aí quando neste momento que entrou na corrente sanguínea, que eles apertam o botão da máquina, você passa na imagem e ele tira uma foto exatamente de quando o contraste tá ali, tipo, entrando na sua veia, tá? E aí vem o segundo ponto que é muito ruim deste contraste, além de toda a dificuldade de acesso. Eu já tive várias complicações por causa de acesso nesse tipo de exame. Já teve vezes que eu tive que voltar pra casa porque eu não consegui uma agulha pra colocar no meu corpo. Sim, isso já aconteceu. E aí, quando eles injetam, né, com força, primeiro, na verdade, é colocado um Buscopan na sua veia, pra você ter noção. Esse Buscopan, se eu não me engano, ele é justamente para os efeitos deste contraste da veia. Então, se você é alérgico ao Buscopan, é importante avisar, tá? E outra coisa importante, se você é alérgico a Plasil, também é importante avisar. Por quê? Porque às vezes alguns hospitais têm como padrão
te dá um Plasil no começo, antes de você tomar aquele líquido nojento que eu falei pra vocês. Então, se você é alérgico a Plasil, avisa, porque a enfermeira pode te dar como remédio pra enjoo. E eu sei que muita gente tem alergia a Plasil, eu tenho, então eu não tomo, tá? Eu tomo direto o líquido, beleza, aí pega o acesso, aí vai pra máquina, aí você deita numa máquina de tomografia, eles tiram, enfim, passam o seu corpo para um lado, passam o seu corpo para o outro, pede para você parar de respirar, segurar o ar, porque você não pode estar movimentando o abdômen neste momento, né? E aí chega a parte do contraste da veia, que eles vão ligar a máquina, vem uma enfermeira na sala, ela liga a máquina, que é uma bomba e tal, que joga aquele negócio dentro de você. E aí os sintomas também são loucos, eles variam de pessoa para pessoa. Tem gente que acha o máximo e que adora e acha engraçado, mas basicamente quando é injetado com muita força esse contraste da veia, você vai sentir, você pode sentir vontade de fazer xixi, você pode sentir palpitação no seu peito, você vai sentir um calor subir, você vai sentir como se você tivesse feito xixi nas calças. Sim, é um calor lá embaixo. Tem gente que acha isso o máximo. Eu acho horripilante, tá? E você pode sentir o gosto bem amargo também, porque é um remédio muito forte. Você sente o gosto mesmo sendo na corrente sanguínea direto, assim. É um gosto bem amargo e pode dar queda de pressão também. Em mim, eu sinto os efeitos desse contraste. Como eu falei, tem gente que acha o máximo e que não sente quase nada e tipo assim, não é tanto pra aquela pessoa, sabe? Mas tem gente que o contraste bate mais forte. Em mim, ele bate de uma forma que parece que eu vou morrer, gente. Pra mim, sério, é sério, tá? O que eu vou falar agora. Eu não sei se é por causa do meu peso, do meu tamanho, se é porque eu já tomei muito esse contraste, eu não sei por quê. Mas quando injetam o negócio, a minha sensação é que eu vou desmaiar. A sensação que eu tenho é que eu vou pro céu e volto pro meu corpo, sabe? É tipo como se eu fosse morrer mesmo, sabe? Então eu odeio essa sensação, porque toda vez que eu faço o exame é a mesma sensação. Eu não sei se é um surto que o meu corpo dá, eu só sei que o meu coração bate muito forte, eu fico com falta de ar, eu fico com uma crise de ansiedade bem forte toda vez que eu tomo esse contraste. E ele dá esse calor, enfim, eu também sinto essas outras coisas, mas principalmente sinto como se o meu coração fosse parar de tanto que ele palpita, sabe? Então, o contraste na veia é muito ruim. Aí, feito o contraste na veia, como eu falei, ele faz mais umas imagens, né, do contraste agindo ali na sua corrente sanguínea. Pronto, aí você tem que esperar uns 5 minutos, porque para diluir mais o contraste, eles dão uma esperada e você faz as últimas imagens, a enfermeira vem, tira você da sala, você tá liberada, eles tiram o acesso, enfim. Hoje eu senti muita dor no meu braço, tanto na hora de fazer o Buscopan, tanto na hora de fazer o contraste. Tava na veia, tipo, deu tudo certo, sabe? Mas eu senti muita dor por todo o caminho que o contraste carregou, assim, e o meu braço ainda tá doendo. Tá um machucado bem feio aqui, eu acredito que vai ficar feio ainda. Eu tenho uma pomada pra cuidar disso, assim, mas eu não gosto de tomografia porque sempre me machuca a veia, sempre saio machucada, sempre saio traumatizada com essa experiência de quase morte, né? Eu prefiro 1000 vezes tomar uma anestesia geral do que tomar esse contraste na veia. Tem um gosto horrível, eu passo o dia meio mal, assim, sabe? Eu tô até agora com a sensação dele. E como você toma um contraste antes também, né, pela boca, é comum que você tenha diarreia nesse dia, porque o manitol nada mais é do que um laxante, né? Então também é um dia ruim, porque você acaba, tipo, saindo de lá com muita fome, você tá fraco, você tá desnutrido. Então, assim, eu recomendo que se você vai fazer esse exame, depois do exame, né, o que você faz? Sai do exame e já come alguma coisa. Foi o que eu fiz hoje. Terminei o exame agora. Não foi fácil, como sempre. Doeu bastante o contraste. Eu achei que ia ter saído da veia, mas estava na veia, deu tudo certo. Conseguimos fazer. Agora tem que cuidar desse braço aqui, que já tá todo ferrado. Vim no banheiro pra esvaziar, porque tomei o manitol, né? Então vou ficar com
a bolsa cheia o dia inteiro. E agora eu posso comer finalmente. Eu tô morrendo de fome. Vamos comer. E depois eu vou pra casa. Que alívio poder falar que ele foi, já fiz o exame, nunca mais vou fazer. Tenta se alimentar bem nesse dia, tenta não comer nada tipo gorduroso, né? Não vai sair comer um hambúrguer, tenta comer uma comida ou tomar um café da manhã, sei lá, tipo, tenta comer um negócio normal, tá? E toma muita água, porque você precisa eliminar todo esse contraste do seu corpo, e o contraste tanto que você tomou e o da aveia, eles podem ficar ainda no seu corpo durante 48 horas. E muita gente também pode ter alergia a esse contraste. Isso você só vai saber fazendo. Eu não tenho especificamente uma alergia, mas eu tenho esse tipo de reação mais, como posso dizer, de ansiedade mesmo. É uma reação adversa que o contraste me dá. Cada um tem um tipo de reação. Tem gente que tem alergia que fica tipo todo vermelho, realmente não pode tomar. Tem gente que tem tipo parada cardíaca, que tem uns negócios mais sérios. Você tem que assinar um termo para fazer esse exame. Não é um exame super complexo, mas é um exame que, assim, tipo, nem todo mundo faz, sabe? É um exame muito utilizado para o diagnóstico da doença de Crohn, como eu falei pra vocês, né? E é isso, gente. Eu só queria gravar esse resumão, assim, do exame, junto com as imagens que eu gravei hoje, pra vocês verem. Finalmente acabou. Ontem eu fiz até uma sessão de terapia específica pro exame, pra eu me sentir bem, pra eu me sentir mais relaxada, para conseguir fazer o exame, porque realmente é uma coisa que me deixa ansiosa. Queria compartilhar isso com vocês e boa sorte para quem for fazer o exame. Me contem se vocês já fizeram, se vocês também sentem isso, como é a experiência de vocês, o que vocês sentiram e como que foi feito no hospital de vocês, porque também pode ser diferente de hospital para hospital. E eu tô feliz que deu tudo certo, tô muito ansiosa pelo resultado sair na semana que vem. E conforme eu for tendo os resultados aí, as coisas forem vindo, eu conto pra vocês as novidades, tá? Da minha saúde. Mas eu posso adiantar pra vocês que estou ótima, então muito provavelmente esse exame vai sair muito bom, tá? Um beijo da Lori, se inscreve no canal, enfim, me contem se vocês querem que eu faça o vídeo contando tipo as histórias que eu já passei em exames, ou também falando sobre outros exames específicos. Deixa aqui nos comentários que eu vou adorar ler, tá bom? Então é isso, beijo, até mais, tchau!